A doutrina da Trindade, uma invenção humana. A doutrina da Trindade, como é conhecida hoje, Deus sendo uma unidade em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, não aparece em lugar algum das Escrituras Sagradas como uma formulação direta ou clara. A palavra Trindade sequer aparece na Bíblia. O conceito se desenvolveu gradualmente por meio de debates teológicos e concílios da Igreja pós-apostólica, especialmente no século IV. A Bíblia ensina que Deus é um, não três desde o Antigo Testamento até o Novo. A Bíblia é clara ao afirmar a unicidade absoluta de Deus. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Marcos 12:29. Jesus reafirma o mesmo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 1 Coríntios 8:6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, distinguindo claramente o Pai e o Filho, mas não os colocando como uma essência única de três pessoas. Estes e muitos outros textos reforçam o monoteísmo absoluto sem nenhuma menção a uma divisão, em pessoas coiguais e coeternas. Origem histórica da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não foi ensinada pelos apóstolos nem pelas primeiras comunidades cristãs judaicas. Ela foi formulada e solidificada somente nos séculos seguintes, durante um processo de forte influência filosófica greco-romana e interesses políticos religiosos. O termo Trindade foi usado pela primeira vez por Tertuliano, por volta do ano 200 d.C., mas de forma ainda bem diferente da concepção trinitária posterior. Foi apenas no Concílio de Niceia, 325 d.C., e mais especialmente no Concílio de Constantinopla, 381 d.C., que a doutrina trinitária foi formalmente estabelecida como dogma em um ambiente altamente influenciado pelo imperador Constantino, que buscava a unidade religiosa do império. Ou seja, a ideia da Trindade foi resultado de debates teológicos e decisões humanas, e não uma revelação bíblica direta. Influência filosófica. A formulação trinitária foi profundamente influenciada por conceitos filosóficos platônicos e neoplatônicos, que já trabalhavam com ideias de múltiplas manifestações de uma única essência. Esses conceitos foram adaptados ao cristianismo para tentar explicar a relação entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, resultando no que se tornou a Trindade. A Trindade é antibíblica? Para quem adota uma leitura literal e estritamente bíblica, a doutrina da Trindade pode ser vista como uma interpretação teológica desenvolvida por homens séculos após a era apostólica, um conceito que contradiz a clara ênfase bíblica na unicidade de Deus. Uma doutrina ausente tanto em terminologia quanto em explicação nas Escrituras e, portanto, sem respaldo direto e claro na Bíblia. Grupos cristãos que rejeitam a Trindade, diversas correntes cristãs, ao longo da história, têm rejeitado a doutrina da Trindade, por entendê-la como um desvio da fé original ensinada por Jesus e pelos apóstolos. Veja alguns exemplos. Unitários. Unitarismo. Os unitaristas creem que Deus é uma pessoa só, o Pai, e que Jesus é seu Filho, mas não é Deus no mesmo nível. Citam textos como João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Cristadelfianos rejeitam totalmente a doutrina da Trindade. Veem Jesus como o Filho de Deus, mas não Deus coeterno. Afirmam que o Espírito Santo é o poder de Deus em ação, não uma pessoa distinta.
Ensinam que Jeová é o único Deus verdadeiro e que Jesus foi criado por ele e é subordinado. Rejeitam a divindade do Espírito Santo como pessoa, afirmando que é a força ativa de Deus. Igreja de Deus do Sétimo Dia e outros sabatistas não trinitários. Alguns segmentos sabatistas também mantêm uma visão unitária, considerando a Trindade uma heresia trazida do paganismo. Declarações de estudiosos e pesquisadores críticos da Trindade. A Trindade não faz parte do ensino de Jesus e não foi parte da fé cristã primitiva. Foi um desenvolvimento posterior em resposta a debates sobre a natureza de Cristo. A doutrina da Trindade é resultado da teologização progressiva, influenciada pela filosofia grega, e só foi formalizada séculos depois da morte de Jesus. O dogma trinitário não é revelado na Bíblia, mas é o produto de especulações humanas. Hans Kung, teólogo católico suíço, crítico da ortodoxia trinitária, argumentos bíblicos usados contra a Trindade, Jesus sempre submisso ao Pai. João 14:28. O Pai é maior do que eu. 1 Coríntios 15:28. Então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Mostra que Jesus não é igual ao Pai, como afirma a Trindade. Ausência de clareza doutrinária. A Bíblia nunca diz, Deus é três, em um. Nenhum apóstolo ensina que o Espírito Santo é uma pessoa coigual com o Pai e o Filho. O Espírito Santo não fala como pessoa. Em muitos textos, o Espírito é descrito como algo que enche, se move, é derramado, o que não condiz com uma personalidade individual. Se você achou o assunto interessante, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.